Ei pessoal, vamos para a nossa 29ª aula da NBR 6122 de 2019. Espero que estejam gostando muito do que está acontecendo aqui neste canal, pois estamos caminhando passo a passo nessa norma, aprendendo item a item e hoje especialmente daremos início a mais um capítulo. Passaremos agora para o capítulo de número 5, Ações nas Fundações. Vem comigo! Bom pessoal, vamos para a nossa 29ª aula da NBR 6122 de 2019. Meu nome é Christian Porcino, sou engenheiro civil, agradeço a vocês que têm acompanhado nosso canal aí. A ideia desse canal Engenharia Adonai Christian Porcino é realmente divulgar informação, compartilhar conhecimento, buscar através dos contatos normativos aquilo que nos interessa a saber tintim por tintim, detalhadamente, as maldades, os pulos do gato. Essa história toda é o que a gente tem buscado aqui nessas aulas e temos conquistado alguns objetivos e estamos caminhando, porque a ideia realmente é divulgar informação, buscar aquilo que é importante, alertar, aconselhar, trocar uma ideia. Tenho feito no meu Instagram, tenho convidado vocês a me seguir no Instagram também, no @ChristianPorcino, onde diariamente eu tenho postado dicas, informações importantes e relevantes, informações para nós, engenheiros de fundações, engenheiros de contenções, trabalhadores na área de contenções e fundações, estudantes, eternamente seremos estudantes. A gente já insiste nesse ponto várias vezes, que precisamos estar estudando de forma contínua, forte na teoria, forte na hora de resolver problemas, né? É importante a gente obter informação, a gente pesquisar, a gente aprender outras línguas, né, pessoal, para poder pesquisar em outras línguas. Isso é muito importante. Não deixe de lado o seu inglês, o seu estudo da língua inglesa, você conhecer essa língua para você conseguir pesquisar, se envolver, interagir com informações lá de fora, para não ficar limitado com o que as pessoas traduzem para você. Isso é muito importante. Você abre a sua mente, você abre o seu conhecimento, você consegue olhar as coisas lá de fora e tentar descobrir coisas tão simples e tão fáceis que não são utilizadas por nós por simplesmente desconhecermos, né? Então vamos dar sequência. Essa aula de hoje é muito interessante, porque nós vamos dar início a um novo capítulo daqui da NBR 6122, onde temos um enfoque um pouco diferente, né? Porque a gente tem falado muito da parte do solo, da parte de investigação geológico-geotécnica, de ensaios de campo e ensaios de laboratório, e temos insistido com esse moto que ele tem que ficar inculcado no empreendedor, no executor, no dono, no que faz ensaio, no que contrata, no gerente de projeto, no dono de empresa, em toda a cadeia de fundações e contenções. Precisa entender que projeto de investigação de solo não é custo, é investimento, porque é um fato importante para a gente deixar isso tudo de capítulo 1, 2, 3 e 4 que a gente aprendeu, né? A gente falou de escopo da norma lá nas primeiras aulas. A gente falou o que essa norma mira. Qual é o escopo, qual é a meta dessa norma? Falamos lá, nós falamos sobre as referências normativas, falamos o que é importante para embasarmos a norma, para embasarmos as informações que a gente precisa usar nessa norma. Eu preciso conhecer muita norma para entender essa norma. Legal, e mostra que eu preciso estudar, eu preciso abrir minha mente, eu não preciso ficar só achando limitado, que eu peguei meu diploma, que eu já sei tudo, que eu já passei da matéria fulano de tal, que já acabou, que aquilo já acabou para a minha vida. Não, eu tenho que dar continuidade àquilo que eu estudei, aquilo que eu aprendi lá no laboratório de solos. Eu tenho que entender por que eu estou aplicando isso, pelo menos para eu interpretar o resultado dos ensaios. Pode ser que eu nunca mais faça o ensaio em si, mas eu preciso saber interpretar os resultados, fazer comparações com outros resultados, obter correlações. Isso é muito importante. Investigação geológico-geotécnica, a gente já falou disso bastante em diversas aulas para trás, o quão importante é eu conhecer os tipos de ensaio que eu tenho,
para que serve o ensaio, o que obtém de resposta de ensaio, como especificar o ensaio, obter informações de empresas que fazem esses tipos de ensaio que sejam idôneas, que tenham responsabilidade, que saibam o que estão fazendo. Isso para nós é fundamental. Então hoje nós vamos iniciar a parte 1 aqui agora do capítulo Ações nas Fundações. O que carrega a minha fundação e como que isso carrega? Isso, gente, o primeiro alerta, antes de entrar em qualquer ponto da norma, é a gente abrir a nossa mente. Nós precisamos entender. Às vezes, quando a gente pergunta qual é o carregamento que vem nessa fundação, a resposta é, não, vem do mapa de cargas da estrutura. Beleza, é uma resposta boa, mas não é completa. Eu vou alertar vocês e nós vamos ver que a norma também nos alerta que não é só de carga de mapa de carga que é carregada uma fundação. Eu posso ter esforços relativos ao próprio solo, esforços relativos a outros tipos de carregamento que necessariamente devem ser considerados adicionalmente àqueles esforços que estão sendo considerados no mapa de carga do projetista da estrutura. Então isso é muito importante. Além disso, eu preciso entender a minha salada de frutas. Eu preciso entender como que eu estou fazendo a minha salada de frutas. Como que está chegando esse carregamento para mim? Ele está vindo com coeficiente, sem coeficiente, ele está majorado, ele não está? Como que é essa história? Porque a norma trata muito bem desse assunto. Quem é responsável por essa informação? A norma de fundações fala sobre esse assunto. Nós não podemos ser levianos de acreditar que o que a carga que está chegando para não, o cara me deu a carga na fundação aqui, ó, já está pronto. A responsabilidade agora é dele. Não, por favor, vamos eliminar esse tipo de raciocínio, né? Vamos trabalhar conjuntamente, multidisciplinar, um ajudando o outro, um trocando ideia com o outro e descobrindo a melhor forma daquilo evoluir, tá bom? O que a norma fala então, gente? No item 5.1, ações provenientes da onde? Da superestrutura. Então, as ações provenientes da superestrutura, o que a NBR 6122 fala, tá? De 2019. Os esforços determinados a partir das ações e suas combinações conforme prescrito numa norma, que é a NBR 8681. Essa norma vai determinar para nós, ela vai estar fundamentando, né, que as informações de ações e combinações, né, que vão ser determinadas para nós, provinda da superestrutura. Então, ó, devem ser solicitados ao projetista da estrutura, por favor. Nós precisamos solicitar ele a quem cabe individualizar qual o conjunto de esforços para a verificação dos estados limites últimos, percebeu de quem a quem cabe individualizar o nosso estado limite útil, o nosso estado limite de serviço? Vou ler de novo. A quem? O projetista da estrutura, a quem cabe individualizar qual o conjunto de esforços para verificação dos estados limites últimos, LU, e qual o conjunto para verificação dos estados limites de serviço, ELS. Isso é importante a gente ter em mente, eu vou parar naquele ponto final do LS aqui por enquanto, porque eu tenho informações onde lá na frente eu vou obter combinações e vou obter informações para eu calcular a resistência da minha fundação em si, quanto que ela suporta, qual que é a tensão admissível, qual que é a tensão de ruptura, informações referentes ao quê? Referentes ao quê? A estado limite último. Outras informações, que é estado limite de serviço, eu tenho outras características das minhas ações para eu tomar isso como referência. Isso é muito importante eu alertar e a gente caminhar aqui passo a passo, sem ansiedade, para que a coisa não se torne banal e nós utilizemos qualquer tipo de carregamento para qualquer coisa, para qualquer verificação. Então é importante a gente, com classe, com tranquilidade, com raciocínio, com calma, a gente entender parte a parte disso aqui. Então, esses esforços devem ser fornecidos em valores de cálculo, já afetados pelos coeficientes de combinação e de ponderação, previstos nessa NBR 8681. Valores de cálculo significa
Tem coeficiente de combinação e de ponderação. Tá. A NBRES é Ações de Segurança das Estruturas, ela é utilizada lá pelo pessoal de estruturas para a definição exatamente dessas informações, né? Ó, para o caso de projeto, e agora é importante e quando a gente tiver num outro momento, eu insisto isso muito, gente, porque eu estou expondo a NBR, num outro momento, ó, que a gente terminar essa NBR, nós vamos fazer projeto, nós vamos fazer execução, especificação, nós vamos fazer uma outra história, detalhar forma, detalhar armação, detalhe de especificação, cuidado que a gente tem que tomar. E quando a gente estiver projetando lá na frente, nós vamos ter que saber o que nós estamos fazendo, qual verificação que nós estamos fazendo, se a gente está fazendo uma verificação com fator de segurança global, se é parcial. Essas coisas precisam estar bem claras para nós, porque na hora que a gente abrir a norma de novo, na hora que a gente estiver calculando, a gente voltar na norma para consultar, isso tem que estar claro para nós e não fazer um balaio de gato igual a gente vê em algumas memórias, que o cara faz a verdadeira balaio de gato, aquela salada de fruta, pega a melancia, compara com banana e fala que o abacate está gostoso. Então, um negócio muito maluco. Então, a gente tem que tomar cuidado. E essa criança aí está te olhando para você ficar esperto. Ok? Então, para o caso de projeto de fundações ser desenvolvido utilizando fator de segurança global, olha só, voltei. Lembra do devem? Não é pode. Devem ser solicitados a quem? Ao projetista estrutural os valores dos coeficientes pelos quais as solicitações de cálculo devem ser divididas em cada caso para reduzi-las às solicitações características. Ou ele me fornece as solicitações características, ok? Ou ele me fornece esses coeficientes, ou ele vira para mim e fala, ó, te dou um mapa de carga aqui, né? Com valores de cálculo, igual a gente falou aqui, e tem um mapa de carga com valores característicos, né? É muito importante, é fundamental eu saber o que estão me fornecendo. Aquele mapa de cargas, ele precisa ser entendido. Ele é um dado de entrada, sim, ele é um dado de entrada, mas eu preciso entender aquele dado de entrada categoricamente o que eu tenho na minha mão ali, né? E isso eu preciso interagir com o projetista estrutural. A norma de fundações fala que eu tenho que pedir para ele, eu tenho que solicitar para ele, e é ele que tem que me informar, ok? Nada impede de eu conhecer do assunto, tá, gente? Eu posso conhecer do assunto, mas eu preciso interagir com esse cara para eu entender o que está chegando na minha fundação, tá? Os esforços devem ser fornecidos no nível, aí ele fala, né, que nível é esse, né? No nível do topo das fundações, isso é a NBR falando, né? No caso de edifícios, topo dos baldrames, no caso de pontes, o topo dos blocos ou sapatas e etc, né? Ou no nível da interface entre os projetos, onde que para a superestrutura e onde começa a minha infraestrutura. Nessa interface você me passa a informação que daqui para baixo deixa que eu mato no peito e executo, né? Então, essa informação, o que a gente tem que ficar bem caracterizado é esse nível, a gente precisa ficar bem caracterizado é o que eu estou recebendo, qual é essa informação, como ela foi trabalhada e como eu vou trabalhar essa informação realmente no meu projeto. Eu preciso entender isso bem. Alerto vocês, um simples item de ações provenientes da superestrutura. O quão é importante eu conversar com o cara da superestrutura. Eu preciso entender, né? E o que ela fala? As ações são classificadas conforme sua variabilidade do tempo, conforme é previsto nessa norma que a gente falou, 8681. Né? Ações permanentes, peso próprio, nós vamos comentar sobre isso mais à frente, não fiquem ansiosos. Considero ou não considero o peso próprio do cálculo da fundação? Quando eu considero, quando eu não considero? Quando que o peso é a favor da segurança, quando ele é contra? Quais são as minhas verificações? Que hora que eu preciso olhar isso? Então, tudo isso nós vamos comentar. Sobrecarga permanente, né? É sobrecarga, só que é permanente. Nós vamos ter sobrecarga variável também. Isso é importante a gente entender. Empuxos, né? Como é que é esse empuxo? Ele é passivo? Ele é ativo? Ele é no repouso? Como é que está trabalhando? Isso tudo, gente, é geotecnia aplicada a estruturas, aplicada a engenharia de fundações, tudo se envolvendo, tudo se interligando, interlaçando e nós precisando conhecer desse assunto. Ações variáveis, sobrecargas variáveis, né? Nós vamos conversar sobre isso, o que é uma sobrecarga. Item 1. Por que uma sobrecarga pode ser permanente e pode ser variável? O próprio nome já fala, uma permanece, a outra vai variar no tempo.
né? Então isso nós precisamos entender. Impactos, que tipo de impacto que é esse? Eu tenho vários tipos de impacto. Vou te dar um exemplo. Quando você fala impacto, você pensa assim, ó, por exemplo, você tem que levar em consideração a batida. Pode pensar numa hipótese dessa, né? Você está fazendo uma ponte dentro de um rio, você pode bater um navio no pilar da ponte. Isso pode acontecer, né? Pode acontecer. Tem o vento, o famoso vento que a gente entende ou não entende, né? Que a gente faz uma modelagem, né? O vento ele é dinâmico, o vento ele é instantâneo, mas ele é transformado numa carga pontual, resultante, né? Então isso é preciso considerar, e considerando o vento, nós temos algumas características que a norma exatamente nos define e nos ajuda a trabalhar com certos coeficientes, permite às vezes certas majorações. Teve uma pequena mudança nessa norma de 2019 que gerou algumas discussões a respeito disso, mas que estão envolvidas nos próximos, nas próximas aulas, né? E tem as ações excepcionais, né? Tudo isso provém dessa norma NBR 8681. A gente entender isso é muito importante, porque a partir disso eu pondero minhas cargas, eu tenho a minha probabilidade de ocorrência ou não. Então isso tudo é trabalhado, né, nos gamas, né, nas majorações e ponderações das normas. Isso é muito importante para nós. Aqui eu estou dando um exemplo, né, exatamente o que eu falei, o exemplo, né, de uma ponte, né, onde o projetista da ponte pode me passar as cargas, né, no apoio, né, que são as resultantes no apoio, mas eu preciso claramente, né, se isso não vier do projetista, né, eu preciso levar em consideração outras coisas. A própria norma vai me alertar aqui, gente. Eu preciso considerar, né, essas cargas dinâmicas do rio, dependendo da velocidade do rio, né, esse empuxo da água aplicado aqui, né, eu preciso considerar o próprio empuxo de terra aplicado, né, na minha fundação, né, eu preciso considerar a possibilidade, nós vamos falar disso, da erosão, né, isso aqui pode erodir, não é uma novidade muito grande isso acontecer, né? Então eu tenho ou que me preparar para que isso não aconteça, né? Porque dependendo, se eu tenho uma fundação um pouco mais rasa, né, eu posso descalçar a minha fundação, eu posso ter problemas, né, no meu apoio. Né? Eu posso ter, por exemplo, bloco, né? Bloco sob estaca que começa a ter a estaca, começa a aparecer, eu começo a ter problema de corrosão, né? Dessa estaca que passa a ter uma variação de nível d'água nela e ela era para estar toda enterrada e com essa erosão começa a acontecer. Então, essas informações da superestrutura é importante, mas aquilo que acrescenta na análise nossa desse perfil, por exemplo, dessa seção, é muito importante a gente analisar e tentar realmente descobrir. Então, para estruturas especiais, né, a norma alerta, né, isso aqui está na norma, tá, gente? Estruturas especiais onde a ação principal atuante sobre a estrutura não é gravitacional, não é peso, não é gravitacional, pode ser necessária a apresentação das solicitações não combinadas com as demais solicitações de ações. A própria norma 8681 fala, ó, fica esperto. Aonde a ação principal não é gravitacional, vou te dar exemplos, né? Exemplo, torre de telecomunicações, torre de linha de transmissão, são estruturas, né, vamos falar assim, especiais, porque o peso não é a principal carga lá nas hipóteses, pode não ser a principal carga nas hipóteses, depende da hipótese também, tá? Então eu posso ter essas informações e é importante demais eu entender esse carregamento melhor para não fazer aquilo que eu estou te falando. Pegar banana, misturar com melancia e falar que o abacate está gostoso. Então nós temos que entender isso melhor. Deixo no final dessa aula mais uma dica de um livro muito legal. Na hora que a gente estiver calculando e projetando, nós vamos usar muita coisa desse livro como base, como referência, né? É a parte estrutural, ele trabalha muito bem essa parte estrutural dos elementos de fundações em concreto, do João Carlos de Campos, da Oficina de Textos. Deixa essa indicação, é um excelente livro para você comprar e ter ele na sua biblioteca. Acabamos a primeira aula do capítulo 5, Ações nas Fundações. Na próxima aula vamos dar continuidade a esse capítulo 5, onde vamos aprofundar mais um pouco ainda nos conceitos das ações nas fundações. O que eu quis mostrar para vocês nessa primeira aula é exatamente o quão importante é eu ter um olhar mais amplo.
vem superestrutura, mas eu tenho outras coisas acontecendo. E mesmo no que vem da superestrutura, eu preciso entender o que está vindo para mim. E eu preciso interagir com o projetista de estruturas, projetista das superestruturas, para entender coeficiente, quando ele está colocando, quando ele não está, quando eu preciso que tenha, quando eu preciso que não tenha, em função do meu cálculo, e isso nós vamos caminhar e vamos ver. Espero que você esteja gostando, esteja se aprofundando, esteja aprendendo mais, esteja se especializando, esteja consultando, pesquisando, entendendo que o nosso objetivo é aprofundar e aprender mais ainda. Espero que você já esteja seguindo o meu Instagram também, onde diariamente estamos postando conteúdos de relevância, conteúdos importantes também, para também a gente ficar aquele contato diário, né? Já que o canal a gente posta às quartas e sábados, e lá no Instagram a gente está conversando, e lá a gente tem a oportunidade de mandar um inbox, pegar uma dúvida, perguntar e saber tirar as dúvidas, tanto quanto do canal também. Eu tenho respondido a todos lá as dúvidas e as perguntas. Espero que você compartilhe esta aula, compartilhe as demais aulas, compartilhe o canal, o Instagram, e eu estarei sempre à disposição para ajudar no que for possível. Até a próxima aula, um grande abraço para todos. E aí, pessoal, ações decorrentes da superestrutura. Gostaram dessa aula? Na próxima aula passaremos para as ações decorrentes do próprio terreno, do solo. Deixe o seu like, divulgue o canal, inscreva-se, compartilhe essa informação e vamos caminhando pela norma para termos mais informações forte na teoria, forte na hora de resolver problemas. Até a próxima aula.